Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 5, que tem como título Considerações sobre a Pluralidade das Existências. E havíamos comentado anteriormente que o capítulo 5, na verdade, ele é composto de uma única questão. De uma única consideração, porque não é uma pergunta. Allan Kardec vai discorrer, sobre a possibilidade da pluralidade das existências. Na semana passada, nós começamos a conversar sobre um trecho do capítulo, onde ele vai apresentar para a gente algumas reflexões do ponto de vista filosófico. E ele fala que é um estudo filosófico que ele vai fazer. Ele parte de uma ideia, de uma premissa, de que a alma sobrevive após a morte do corpo físico. Esse daí é o ponto inicial que vai ser comentado. Só que ele vai analisar, e foi o que a gente conversou na última semana, sobre o que poderia ser entendido em torno da ideia de uma existência única. E aí, pensando nesse estudo filosófico, ele começa a levantar possibilidades em torno da justiça, dessa possibilidade, do que a gente deveria, ou de como que a gente entende ou não, essa sobrevivência da alma ao corpo, da mesma forma as possibilidades de entendimento da pré-existência da alma ao nascimento, do corpo físico, mas sempre abordando a questão do ponto de vista da filosofia, de abordagens filosóficas. Hoje nós vamos continuar, é a quarta parte dessa consideração mais ampla, e hoje ele vai começar a falar, partindo do mesmo ponto de análise, sobre a possibilidade das existências múltiplas. E ele começa assim: admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Porque ele terminou a parte anterior falando sobre essas desigualdades que existem no mundo e como que a gente pode se posicionar, ou o que a razão nos leva a entender, partindo da observação da própria vida. E é por isso que ele começa. Se nós admitirmos uma série de existências pregressas, anteriores a essa existência que nós estamos vivendo, muita coisa poderia ser explicada. E aí ele segue. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. E ele comenta isso quase que como uma resposta àquelas questões que ele levantou e que hoje a gente vê com muita frequência. É só a gente abrir a internet, que a gente vê vários casos das chamadas crianças prodígio no campo da música, no campo da ciência, o que quer que seja. Então, quando a gente nasce, se a gente admitir a possibilidade de várias existências, a gente traz, de certa forma, a intuição do que a gente aprendeu antes. Nem sempre a gente traz a totalidade daquilo que foi aprendido, daquilo que foi construído, porque outras questões precisam ser trabalhadas. Mas a gente traz ainda na nossa, vamos dizer assim, no nosso inconsciente, algumas tendências, algumas facilidades. E essas tendências, essas facilidades são resultado daquilo que já foi construído anteriormente por nós. São mais ou menos adiantados, os espíritos, os seres, conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Ou seja, o aluno que está, vamos colocar assim, no 8º ano, ele não é tão adiantado quanto o aluno que está no 3º ano do ensino médio, porque o caminho percorrido significa também conhecimento construído, aprendizado, construído, e exatamente por conta disso, o nível de desenvolvimento é um pouco maior. Então ele vai chamar atenção para isso. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. É natural, quando a gente coloca festas de família, a gente vê muito isso, onde se reúnem às vezes crianças, adolescentes, jovens adultos, pessoas maduras, idosos. A gente consegue perceber
as diferenças entre eles exatamente pelo número de anos de experiências construídas durante a vida, de aprendizados realizados. Reuni em certo dia 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Se a gente retirar, vamos colocar de outra forma, né? Que hoje a tecnologia permite isso pra gente. Vamos imaginar que estamos todos numa sala virtual, né? Vamos imaginar aqui uma sala do Meet, ou do Zoom, ou de outra dessas plataformas que permitem isso, e que nós temos lá centenas de criaturas de idades diferentes, de experiências diferentes, mas que todas elas estão se comunicando simplesmente por mensagem de texto, com a imagem e o som desligado. Teoricamente, a gente pode entender que todas elas têm a mesma idade, a gente pode pensar isso. Mas quando a gente observa o conteúdo da fala, da escrita, né, do texto, dos comentários, das considerações, nós conseguimos perceber que algumas são mais desenvolvidas do que outras, que alguns têm mais experiência do que outros. É mais ou menos isso que Kardec está propondo em termos de reflexão, de análise lá atrás. Se a gente colocar no mesmo lugar 1 milheiro de criaturas de 0 a 80 anos, e se a gente desconsiderar todos os dias anteriores àquele dia, a gente pode acreditar que todos nasceram no mesmo dia. Se a gente colocar 1 milheiro de criaturas dentro de uma sala virtual, com imagem desligada, com som desligado, e todos eles só vão escrever, a gente pode acreditar que todos têm a mesma idade. E aí, ele continua, né, na explicação. Perguntareis naturalmente, se a gente chegar nesse único dia, né, e ignorando a existência pregressa, os dias anteriores, perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vamos jogar para o nosso exemplo aqui, né? Se o som e a imagem das câmeras forem abertos. Dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. A gente vai ter condições de entender do porquê que cada um deles é diferente, traz considerações diferentes, níveis de amadurecimento diferentes. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Deus não ia criar desde o início seres muito instruídos, muito preparados para as artes ou para a ciência ou para política ou o que quer que seja, enquanto que outros viriam desprovidos de quaisquer formas de desenvolvimento, né? Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. E aí a gente lembra de uma imagem, né? Porque nos últimos tempos a gente tem ouvido e trabalhado muito isso dentro das escolas, sobre a diferença entre igualdade de direitos e equidade, né? E isso tem a ver porque muitas vezes as pessoas acham, e a gente ouve comentários do tipo assim, e me perdoem os comentários só pra gente entender. Mas as mulheres não querem direitos iguais, então elas que vão lá carregar peso igual a gente, né? Ou fulano não tá querendo o mesmo direito, então que seja cobrado da mesma forma, tudo bem, é uma busca de entendimento. Só que tem uma imagem que ela é muito conhecida no campo educacional, falando sobre a diferença entre igualdade e equidade. E vale a pena aqui comentar para a gente entender bem. São duas charges, né? Duas ilustrações. A ilustração que fala sobre igualdade mostra 3 crianças que estão tentando assistir um jogo por trás de uma cerca, de um muro, vamos dizer assim. E foi dado para cada uma das crianças um caixote, para elas poderem subir em cima do caixote e poder ver além do que o muro permite. Só que uma das crianças é muito pequenininha e mesmo em cima do caixote a cabeça dela não chega nem a atingir o limite do muro. A outra consegue enxergar. Só que a terceira criança, ela é muito grande. Então, mesmo com o caixote, ela tá muito mais alta e ela vê muito além do que todas as outras duas.
E aí, do lado, tem a ideia do que seria a equidade. Todas as crianças teriam o mesmo direito de conseguir lá na frente chegar onde se quer chegar. E aí, aquele menino que era muito alto, que já conseguia enxergar além do muro, mesmo sem a necessidade de caixote, ele cede o seu caixote, ou é garantido, né, ou é pedido a ele que ele ceda o seu caixote para aquela criança que era muito pequenininha, que mesmo em cima de um caixote não conseguia superar a altura do muro, mas que agora em cima de 2 caixotes ela consegue ver tranquilamente tudo aquilo que está além daquele muro. Qual é a ideia? Que todos tenham o direito de ter as mesmas vantagens lá na frente, né? Que seja permitido que todos eles alcancem o mesmo resultado, suprindo as necessidades de cada um deles. É essa que é a possibilidade levantada aqui de equidade. Se a gente pensa na questão da equidade do ponto de vista espiritual, né, do desenvolvimento do espírito, significa que todos nós teremos ou tivemos, né, mas vamos ter ao longo da nossa vida acesso às mesmas possibilidades de aprendizado, às mesmas possibilidades de desenvolvimento. É isso que está sendo mencionado aqui. Mas ele continua ainda. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Esse tipo de pensamento, né, de que todos tenham acesso às mesmas possibilidades, isso daí tem base, né, funciona como base para algum tipo de sistema? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. O que Kardec está questionando aqui? Existia àquela época algum tipo de teoria, algum tipo de sistema que explicava a lógica dessa organização que ele via, ou seja, de perceber pessoas que tinham muito mais amadurecimento, desenvolvimento, conhecimento, o que quer que seja. Aquela época não existia nenhuma outra teoria, nenhum grupo de entendimento, nenhum sistema que explicasse isso. E o que ele está apontando aqui é que a pluralidade das existências explica essa diferença entre as criaturas. Será racional preferir-se as que não se explicam àquela que explica? Do tipo assim, aqui, se você sabe que tem um monte de coisa por aí que aparentemente é injusta e não tem explicação nenhuma dentro daquilo que você viu até agora, que traz, no sentido lógico, uma explicação para essas injustiças aparentes. Agora surgiu uma outra teoria ou está sendo apresentada uma outra teoria que explica racionalmente, logicamente, a possibilidade disso. Tem fundamento você continuar preferindo acreditar naquilo que não tem explicação nenhuma, ao passo que tem uma outra coisa aqui do lado que explica claramente para você a possibilidade desses elementos desiguais que você está vendo aí atrás? É isso que Kardec está questionando pra gente. Tem lógica, eu, Rogéria, continuar pensando simplesmente na ideia de céu e inferno, de punição eterna ou outras coisas nesse sentido, né? Quando eu vejo tantas situações difíceis por aí afora, mostrando criaturas muito bem aquinhoadas pelo destino, ao passo que outras são desprovidas de tudo. Se tem uma teoria aqui do meu lado que me explica, que traz para mim de forma racional, clara, lógica, um motivo para isso tudo acontecer, partindo do pressuposto de que Deus é generoso, é justo, é bom, é perfeito, etc. Tem lógica eu fazer essa escolha? É isso que ele está dizendo. E aí ele continua para a gente. À vista da sexta interrogação acima, que é essa, né, do será racional preferir-se as que não se explicam àquela que explica, à vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Vamos lembrar que aqui ele está se referindo aos termos utilizados lá no século XIX. Hotentote é o nome que era dado a uma etnia sul-africana, região, né, se não me engano, mais próxima da região oeste, tá,
do continente, e seria um grupo étnico mais próximo dessa época em que a humanidade estava no seu período primitivo, que vivia naquela época, né, da coleta, da caça, da pesca, e que nos últimos anos começou a desenvolver também alguma coisa em torno da agricultura e do pastoreio, mas teoricamente, dentro daquele entendimento antropológico do século XIX, era considerado uma raça inferior. É isso que ele está mencionando aqui. Alguns dirão, dentro do entendimento da época, que o Hotentote é de raça inferior. Perguntamos então se o Hotentote é ou não um homem. É da espécie humana? O que ele está querendo dizer é isso. Se é, por que a ele e à sua raça Deus privou dos privilégios concedidos à raça caucásica? Lembrando também que raça era o termo usado da época. Se o Hotentote é um homem, é um ser humano, né? Por que Deus tirou dele todas as possibilidades de crescimento, de desenvolvimento e fez com que eles vivessem uma vida tão primitiva, né? Se ele não é um ser humano, por que tentar fazer ele cristão? Porque isso aí também era característica da época, né? Aquelas missões no sentido de cristianização dos vários povos do mundo. Tá, ele é primitivo? Por que Deus fez com que ele fosse primitivo e deu condições diferentes para outras raças, outros agrupamentos na humanidade? Se ele não é homem, se ele não é um ser humano, de que adianta a gente tentar ensinar o cristianismo para ele? É isso que está mencionando. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. E aí ele começa a trazer a resposta que o espiritismo traz para a gente. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça divina? E aí ele propõe uma outra observação que a gente só vai apontar aqui e a gente deixa para nossa próxima conversa. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. E aí ele começa a apresentar, porque se até então a gente discorreu sobre a possibilidade, né, da existência partindo do passado e do presente, o que a gente pode pensar com relação ao futuro? Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima conversa. Beijo para vocês.